E aí, tudo bom? Você sabia que o Frank Sinatra nasceu morto? Exatamente. Ele foi tirado a fórceps e nasceu praticamente morto. E você sabia também que o Mário Puzo, o escritor, autor do Poderoso Chefão, antes de lançar o Poderoso Chefão, ele tinha um outro livro que falava sobre os ídolos americanos. Bom, é isso que eu vou contar aqui agora para vocês. Eu comecei a ler essa maravilhosa biografia do Frank Sinatra, chamada Frank, a Voz, do James Kaplan. E só o começo do livro aqui eu falei, pô, eu preciso divulgar isso, que eu achei maravilhoso. E, bom, é isso. O Frank Sinatra, por ele ter sido retirado a fórceps, ele ficou com uma cicatriz pro resto da vida, né? E isso afetou muito ele fisicamente e psicologicamente também, né? Uma jovem cantora que ele se relacionou em 1955, ficou 3 anos com o Frank Sinatra. Ela fala que Sinatra passou então a contar toda a história do seu nascimento, seu peso imenso, 6 quilos, o fórceps rasgando, o modo como ele havia sido deixado para morrer. Não houve explosão de emoção. Porque quando tiraram o Frank Sinatra, o médico deixou ele assim em cima da pia, praticamente morto, né? E havia, em lugar disso, uma óbvia amargura persistente em relação ao que ele achava que fora um descaso estúpido com o seu ser infantil para se concentrarem apenas em sua mãe, sugerindo que havia sido meio que arrancado das entranhas dela e jogado de lado. Caso contrário, sua orelha rasgada poderia ter sido cuidada. E a mãe do Sinatra era um personagem incrível, assim, ó. Nos anos imediatamente posteriores ao nascimento do Sinatra, angustiante de seu único filho, Dolly Sinatra, a mãe do Sinatra, parece ter contrabalançado as coisas à sua maneira. Tornou-se parteira e ocasional aborteira. Por esse último tipo de atividade, ganhou o apelido Dolly Agulha e uma ficha criminal. Algumas vezes, ela se recusava a aceitar o pagamento pela interrupção das gestações, pois podia arcar com a generosidade seu negócio legítimo de obstetrícia, a $50 por procedimento, uma quantia substancial na época. Ajudava belamente a sustentar sua família. Chama atenção o fato de que 2 de suas prisões, no final de 1937 e em fevereiro de 1939, apenas 3 semanas depois do casamento de seu filho, ocorreram uma um pouco antes, outra um pouco depois das 2 prisões de Frank Sinatra, em novembro e dezembro de 1938, pelos então delitos de sedução no primeiro caso e adultério no segundo. É também notável que todas essas prisões de Sinatra estivessem relacionadas com sexo e que nenhuma delas teria ocorrido hoje. O primeiro mistério... o que estava acontecendo nessa família? Para começar a responder as questões, temos de voltar às ruas turbulentas no bairro italiano de Hoboken, nas décadas de 20 e 30, e entrar na casa completamente vazia da psicologia de Dolly e Marty Sinatra. O primeiro mistério, e o que teria juntado 2 personagens tão díspares como Natalina Garaventa e Anthony Martin Sinatra, Dolly, ela ganhou o apelido quando menina por ser muito bonita. Era desde o início de sua mocidade uma jovem espalhafatosa, de boca suja, inteligente, tinha uma facilidade natural para línguas e extremamente ambiciosa. Já o pai do Sinatra, ele era um grosseirão terno. Talvez, mas não obstante, um grosseirão. Baixo, com um prognatismo que lhe dava uma aparência obstinada e um começo de calvície precoce. Boxeador peso-galo, apresentava-se como Martin O'Brien, por causa do preconceito anti-italiano da época. Frequentemente desempregado, que às vezes fazia bicos como motorista para sobreviver. Um baixinho que tinha os braços cobertos de tatuagens para tentar parecer durão. Asmático, analfabeto durante toda a vida e extremamente avaro de palavras. Quando estava com mais de 60 anos, Frank Sinatra lembrou que ouvia seus pais através da parede do quarto. Às vezes eu estava deitado, acordado no escuro, e os ouvia falar, ou melhor, eu a escutava falando e ele ouvindo. Em geral era sobre política ou algum vizinho sem valor,
Lembro-me dela vociferando sobre como Sacco e Vanzetti foram vítimas de uma armação, porque eram italianos, o que provavelmente era verdade. Tudo que eu ouvia do meu pai era uma espécie de grunhido. Ele dizia apenas, uhum. Deixa eu ver aqui mais. A família de Dolly Garaventa, a mãe do Sinatra, era do norte da Itália, perto de Gênova. E os antigos e profundamente arraigados preconceitos sociais dos italianos do norte em relação aos italianos do sul tornam duplamente difícil imaginar o que tinha na cabeça quando aos 16 anos resolveu dar em cima de Marte de 18. Foi atração irresistível ou rebeldia adolescente? A chance de dar o troco aos seus pais, a atração do bad boy? Conta-se que a pequena Dolly tinha menos de 1,5 m e pesava somente 40 quilos. Costumava se disfarçar de menino para entrar de penetra nas lutas de Marte, com seus cabelos loiro avermelhados, enfiados num boné de jornaleiro e um charuto na boca. Uma história simpática, com um ar de verdade, que aponta para a sua obstinação, sua força e sua originalidade. Vamos ver, tem mais coisa legal aqui. A mãe do Sinatra era uma mulher decidida. Além disso, tinha outras coisas importantes a tratar. Sua habilidade para entender dialetos italianos e sua fluência em inglês a levou a se tornar uma facilitadora para novos imigrantes que tinham negócios no tribunal, como tentar obter papéis de cidadania. Suas aparições no tribunal chamaram a atenção dos políticos democratas do lugar. Os chefões irlandeses de Hoboken, que impressionados com a força de sua personalidade e sua conexão com a comunidade, viram nela uma líder natural de zona eleitoral. Em breve, ela estava fazendo as pessoas votarem, apresentando petições à prefeitura. Em 1919, como parte de uma manifestação pelo sufrágio, acorrentou-se na cerca do prédio, angariando votos para candidatos, cobrando favores e sempre percorrendo as ruas de Hoboken com sua maleta preta de parteira. Incrível, né? A mãe do Sinatra. Deixa eu ver aqui e tal. Histórias incríveis no começo desse livro maravilhoso aqui. Vamos ver o que mais aqui. Então, né, a família do Sinatra estava sempre assim, era a vizinha de grandes gangsters da época, né, que ficaram famosos para sempre. O Bugsy, vários. Schultz, Frank Costello, Lucky Luciano. Vamos ver. A máfia ganhava milhões com rum. Dolly e Marty Sinatra compravam bebida ilegal de seus lugares tenentes, ou dos lugares tenentes dos lugares tenentes. O pobre Marty, ao que parece, certa vez apanhou até ficar inconsciente, quando tentou ganhar algum dinheiro extra fazendo a guarda de um carregamento de bebidas. Consta que o contrabandista da época dourado, Waxy Gordon, identificado no livro de Nancy Sinatra como siciliano, o que deve apontar para um bairro muito esquisito na Sicília, pois seu nome de nascimento... Tá. Vamos ver aqui mais aqui. Vamos lá para a parte que eu falei do Mário Puzo, né? Mas para entender o efeito do crime organizado sobre a psique e evolução do jovem Frank Sinatra, não precisamos ir mais longe do que a própria Dolly. Pelo menos se levarmos em conta os escritos de Mário Puzo. Em 1964, Puzo publicou seu segundo romance, o altamente autobiográfico Mamma Lucia. Os críticos o aclamaram como um clássico menor, mais ou menos como haviam saudado seu primeiro livro, um romance sobre a Segunda Guerra Mundial, intitulado A Guerra Suja. Após esses dois livros, Puzo, incapaz de ganhar a vida com seus escritos, decidiu que estava cansado de criar clássicos menores, e assim escreveu O Poderoso Chefão. Mamma Lucia é uma história bonita e angustiante que retrata as agruras de uma família ito-americana que mora no bairro nova-iorquino de Hell's Kitchen durante a Grande Depressão. Quando o pai, que sustentava a família, tem um colapso e é internado, a mãe, Lucia Santa Angelucci Corbo, assume as rédeas da família e decide que não vai deixar seus 6 filhos passarem fome ou serem entregues às outras famílias. Ela aprende a ganhar a vida e mantém a família unida pela pura força de sua vontade. O livro baseia-se na infância do próprio Puzo e ele faria mais tarde uma confissão surpreendente. O personagem de Vito Corleone, o poderoso chefão, baseia-se na mesma pessoa que tinha sido modelo para Lucia Santa Angelucci, sua mãe,
Tal como Lucia Santa e Don Corleone, Mamãe Puzo havia sido benevolente, mas calculista, lenta para a cólera, mas rápida para decidir, a estrategista suprema. É isso aí. Livraço, Frank, a voz, James Kaplan. Valeu!